Jeremias, capítulo 14, e o verso de número 22. Diz assim: será que de todo rejeitaste Judá? Será que a tua alma tem nojo de Sião? Por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não há nada de bom. Esperamos o tempo da cura e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade dos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeite por amor do teu nome. Não despreze o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Será que existe entre os ídolos dos gentios algo que faça chover? Ou pode os céus por si mesmo dar chuva? Não és tu somente, ó Senhor, o nosso Deus, o que faz isso? Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas estas coisas. Amém? Portanto, a nossa esperança está em ti, e tu fazes todas essas coisas. Quando Jeremias escreveu esse texto, parte de Israel estava prisioneira da Babilônia. O livro de Lamentações de Jeremias já é quando Jeremias ele também é levado como escravo para a Babilônia. Ali você vê muitas lamentações, como o livro diz. E aqui Jeremias, analisando as situações e perguntando para Deus, Jeremias ele diz: será que tu rejeitaste Judá? E o interessante é que a Babilônia, ela veio como castigo para o povo de Deus por causa da desobediência. Nós devemos entender algo, que tudo que fazemos vai implicar em uma colheita. Tudo que a gente faz, a gente vai colher. E Deus já havia avisado durante gerações que um dia a conta para Israel, pela desobediência a Ele, ia chegar. E essa conta, ela chega no tempo de Jeremias. E na conversa que Jeremias tem com Deus, Jeremias, ele pergunta para Deus: será que tu rejeitaste Judá? Será que a tua alma tem nojo de Sião? Por que nos feriste? Ele pergunta. E não há cura para nós. Mas na realidade não foi Deus que feriu aquela nação. Aquela nação, ela estava colhendo aquilo que havia plantado. Você tem dúvida que daqui para 4 anos para frente a gente vai colher muito daquilo que plantamos? Ou de bem ou de mal? Espero que seja de bem. Mas aí ele vai dizer: aguardamos a paz e não há nada de bom. Esperamos o tempo de cura e eis que vem terror. Conhecemos a nossa maldade e a iniquidade dos nossos pais, porque pecamos contra ti. Aí ele fala:
Contudo, entretanto, a nossa esperança está em ti. O que Israel, Judá e Israel estava colhendo era aquilo que eles haviam plantado. E eu não tenho dúvida, irmãos, que iremos colher muito daquilo que plantamos. Parece que Deus estava, parece que Jeremias estava escrevendo essa carta para o Brasil, para a situação que estava acontecendo no Brasil. E a gente pensa, eu acredito que essa igreja não pensa, porque essa igreja aprendeu a pensar de uma maneira diferente, que Deus não está preocupado somente com a nossa salvação, com a eternidade, com a nossa vida espiritual. Deus está preocupado com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Deus está preocupado com a nossa família. Deus está preocupado com o trabalho que nós temos. Deus está preocupado com o nosso sustento. Mas parece que Jeremias estava escrevendo para cada um de nós, para o Brasil. Deus estava avisando antes, olha, precisa caminhar no caminho, precisa caminhar numa direção, e o povo de Israel estava caminhando numa direção totalmente contrária. A primeira coisa que aconteceu lá em Brasília, quando foram assumir, fizeram um despacho de sal grosso, para purificar o ambiente. No segundo dia, terça-feira, a ministra da Saúde já disse que um dos interesses pessoais dela é a legalização do aborto, que fosse pelo SUS também. O presidente ou ministro das Finanças do Brasil não sabe distinguir o que é uma CVM. CVM é um órgão que cuida, que administra a Bolsa de Valores e as aplicações. Ele não sabia, porque estudou 2 meses, num cursinho de 2 meses, e está preparado para dirigir o Brasil. No terceiro dia, já estava dizendo que conversou com o presidente da Argentina para fazer uma moeda única. Se você não fez uma viagem internacional ainda, é a hora de você ir para a Argentina. Aí pelo menos você coloca no seu currículo que você fez uma viagem internacional. Está baratinho para viajar, está mais barato viajar do que em Montemor. E aí nós olhamos esse cenário inteiro. A gente parece que vê que não existe esperança. Parece que o que nos aguarda no futuro não é algo esperançoso. Era a mesma coisa que Jeremias estava dizendo, mas Jeremias estava dizendo, portanto, a nossa esperança está em quem? No governo? No Haddad? Na ministra da Saúde? Não. Nossa esperança está em ti. A nossa esperança está em Deus. Foi sempre a nossa esperança. A esperança da igreja está onde? Em Deus. E isso, para mim, é algo fortalecedor, porque durante 3 anos que nós tivemos de pandemia, foi 3 anos, né, Pati?
3 anos de pandemia, Deus sempre cuidou da nossa igreja. Eu não me lembro de ter ido fazer um funeral de alguém desta igreja, que era membro desta igreja, porque morreu na pandemia. Porque a nossa esperança está em Deus. A esperança o que é esperança? Esperança é acreditar que as coisas vão dar certo. Essa é a definição de esperança. Mas a definição de esperança para aqueles que confiam em Deus, ela está ligada com a fé. E o que é fé? Eu tenho várias traduções da Bíblia, mas a tradução que eu achei top das galáxias é a tradução da Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia católica. A tradução de Hebreus 11 de fé, na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia católica, diz assim: fé é a posse antecipada daquilo que eu não tenho. Olha que tradução maravilhosa. Fé é aquilo, eu não tenho, mas como a minha esperança está em Deus, eu não tenho fisicamente, mas eu já tenho ela como um documento espiritual de Deus que Ele entregou para mim. Então é a posse antecipada. É um documento que Deus nos deu. Então a fé é a posse antecipada daquilo que eu não tenho ainda, mas Deus já tem no céu. Efésios capítulo de número 1, e o verso 3 diz: bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com todas as sortes de bênção espirituais em Cristo Jesus. Ou seja, eu não tenho aquilo, mas a palavra de Deus já diz que Ele já me deu. E aonde está esse negócio? Está nas regiões celestes em Cristo Jesus. E como é que eu acesso isso? Através da fé e da esperança. Quem está me entendendo, diga amém. Então, Jeremias está dizendo: portanto, a nossa esperança está em Ti. Olane, chegou o slide que eu mandei, não? Carlinha. A esperança Romanos 5:5 diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Que a esperança, quando você espera em Deus, Ele não nos decepciona. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança. Os nossos governantes anteriores pode ter nos decepcionado. O atual pode ser que nos decepcione, eu oro que não. Mas uma certeza eu tenho no meu coração, que Deus de maneira nenhuma, Ele nos decepciona, porque Romanos 5:5 diz: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, levante a sua mão aí. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem esperança de Deus na sua vida, de dias melhores. Aleluia. Agora, para que eu e você possamos desfrutar de uma viva esperança em Deus, primeiro, decida pensar com esperança.
Marca aí se você tem o costume de marcar, para você ver depois. Decida pensar com esperança. Para você desfrutar da viva esperança em Deus, decida pensar com esperança. Lamentação, capítulo de número 3, o verso 21 diz: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Em algumas outras traduções diz: quero trazer à memória, quero lembrar daquilo que me dá esperança. E quem é que traz esperança? A quem é que nos traz esperança? Jesus Cristo. Ele nos traz esperança. É por isso que a esperança de um filho de Deus, ela nunca morre. Porque a nossa esperança, ela não está depositada nas ações do homem, está depositada na ação de Deus. Jeremias está dizendo, olha, lá em Lamentações, depois que Jeremias foi levado cativo para a Babilônia, está preso também juntamente com Judá, juntamente com Israel. Jeremias escreve um livro de Lamentações e ele diz: quero trazer a esperança. Ou seja, quero trazer à memória, à minha mente, aquilo que me dá esperança. Então, no momento de dificuldade que a vida pode nos proporcionar, eu tenho a minha esperança em quem? Em Deus. Porque quando eu coloco a minha esperança em Jesus, quando eu coloco a minha esperança em Deus, eu tenho fé. Eu acredito que Ele pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. A minha esperança não está no homem. A minha esperança não está no mito. A minha esperança não está num governante. A minha esperança está em Deus. Porque eu sei que Ele cuida de nós. Eu sei que possamos passar no deserto. Mas como Ele disse para Moisés, vai lá em Faraó. Ele diz para ele libertar o meu povo, porque eu quero que ele celebre festa para mim no deserto. O mundo pode passar por um deserto, irmão. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, eles estão festejando no deserto. Porque não é o lugar, é quem está com você no lugar. Independente se é em terras férteis, ou se é no deserto. Se Deus estiver com você no deserto, é momento de celebrar, adorar e exaltar o nome dEle, porque nós sabemos que no deserto Ele manda maná do céu, no deserto Ele manda carne do céu, no deserto Ele providencia água, no deserto as nossas roupas não se gastam, o nosso sapato não fica gastado, no deserto Ele cuida da sua igreja nos mínimos detalhes, no deserto. Então decida pensar com esperança. Lamentações capítulo 3, verso 24 diz: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. A minha porção está no Senhor, por isso nele colocarei a minha esperança. Vou dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Dessa manhã, se você durante esse ano colocar a sua esperança em Deus, a sua vitória sempre vai ser garantida no final, porque Deus já escreveu a sua história, e a sua história, para ser concluída, ela precisa de fé e precisa de esperança. O que existe dentro da sua mente? Estava conversando com o pastor Júnior antes de entrar aqui, a gente estava batendo um papo ali no escritório, e a gente estava falando sobre, acho que alguma notícia, né? Ele perguntou, você viu uma notícia que saiu assim? Eu falei, pastorzão, eu estou evitando ouvir algumas notícias, porque a gente, às vezes, ouvir muitas coisas ruins, porque eu vejo que as mídias, né, os telejornais, eles se alimentam de carniça. Parece um monte de urubu.
Então, vocês lembram, assim, lembram quando começou a guerra lá na Ucrânia? Era todo dia de manhã, guerra na Ucrânia, guerra na Ucrânia. Aí começou a vir outro tipo de carniça, feder mais, aí eles foram para lá. A guerra está lá ainda. Está acontecendo a guerra lá ainda. Mas eles se alimentam de carniça. Então eu falei para o pastor Júnior, eu estou evitando de estar ouvindo essas coisas, porque eu preciso estar focado naquilo que Deus está me mostrando, para que eu possa andar acima da tempestade. Só anda acima da tempestade quem não olha para o vento, quem não olha para a tempestade, quem olha para Jesus. Só anda acima da dificuldade quem presta atenção naquilo que Deus está falando para você, não o que a mídia está falando para você. Então, se você quer continuar andando em rumo a essa esperança, você precisa desligar todo tipo de vozes que você escuta e ouvir a voz de Deus. Então eu falei para ele, eu tô suave na nave. Quero ouvir o que Deus tem para a minha vida. Porque o que Deus tem, o comando que Deus tem para a minha vida é maior do que a notícia que vai vir lá de Brasília. O que Deus tem no comando para a minha vida é maior do que a notícia que vem do gabinete do prefeito aqui de Campinas. Eu preciso ouvir a voz de Deus, porque eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Porque se Moisés fosse ouvir Faraó dizendo, olha, vai lá os homens, faz a festa lá no deserto só os homens, deixa as mulheres, deixa os seus bens. Mas Moisés resolveu ouvir a voz de Deus. E quando a gente escuta a voz de Deus, em tempo de crise, vira oportunidade para o cristão ser bem-sucedido. Pastor, onde está isso na Bíblia? Irmão, lê a Bíblia, está lá em Gênesis. A Bíblia diz que Isaac, no meio de uma seca de anos, onde todo mundo plantava, e onde ele até queria, ele começou a ouvir a voz, olha, aqui não adianta plantar aqui, porque não vai dar nada. Aí ele falou assim, peraí, eu vou voltar para o Egito. Aí Deus olha para ele e falou, Isaac, olha, fica em Gerar, fica nessa terra que eu vou te abençoar. A Bíblia diz que Isaac ouviu a voz de Deus, e naquele ano ele plantou sem chuva, sem nada, e a Bíblia diz que ele colheu 100 por 1. Sabe por quê? Porque ele não ouviu aquilo que estava vindo do noticiário, das rádios, ele estava ouvindo aquilo que vinha do céu. Nós precisamos ouvir, não o que vem das rádios, da Globo, da CNN, da Jovem Pan. Nós precisamos ouvir aquilo que vem do céu. O chinês, ele escreve crise. O significado de crise para o chinês é oportunidade. Crise é sinônimo de oportunidade. Porque, lembra aquela frase, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Nós temos que enxergar a oportunidade em Deus, para os momentos de crise. Não estou dizendo que vai ser fácil durante esse ano, mas eu estou dizendo que em todas as fases que nós passarmos durante esse ano, Deus vai estar na nossa vida. A promessa de Deus ainda vai continuar na nossa vida. Aonde você pisar, a planta dos teus pés, eu tenho te dado. Ei, meu amado irmão, hoje eu estou. Hoje Deus falou no meu coração, encheu meu coração de fé. O que existe na sua mente? Qual é a preocupação que existe na sua mente? Segundo, para que eu desfrute de uma viva esperança em Deus, decida crer no Deus da esperança. Se você não crê nesse Deus ainda, decida crer nesse Deus da esperança. Romanos, capítulo 15, e o verso 13, diz o seguinte: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus.
Eu vou repetir esse versículo. Se você está com sua Bíblia, meu irmão, risque aí, não é pecado. Para você lembrar. Faça a sua própria caixinha de promessa dentro da Bíblia. Porque Romanos 15, 13 diz que o Deus da esperança encha de toda alegria e paz possua confiança nele, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você vai estar ali numa fila, vai estar ali no meio de uma reunião de família, as pessoas vão estar reclamando, olha, a inflação vai estar aqui, o negócio está aqui, e você vai estar cheio de esperança. Por quê? Porque você está confiando em Cristo Jesus, você está confiando em Deus. Porque Ele é o nosso Deus da esperança. Olha aqui o que Paulo diz, que o Deus da esperança coloque paz e alegria dentro do seu coração, dentro da sua vida. Lamentações capítulo 3 e o verso 25 diz, o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele. Você entendeu? O Senhor é bom para aqueles cuja a esperança está nele. Líderes vão, líderes vêm. Presidentes vão, presidentes vêm. Governadores vão, governadores vêm. Mas o nosso Deus, o Deus da esperança, permanece para sempre. Você consegue entender, meu irmão? Então, Lamentações diz, o Senhor é bom com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Terceiro, para que você possa desfrutar de uma viva esperança em Deus, ande com integridade na sua conduta. Salmo 25 e o verso 21, que a integridade e a retidão me proteja, porque a minha esperança está em ti. Você entendeu esse salmo, esse versículo? Olha o que ele diz. Que a integridade, a questão de eu ser íntegro, de eu ser uma pessoa correta, e a minha retidão, de eu ser uma pessoa que ando correto, me proteja. Por quê? Porque a minha esperança está onde? Em ti. Eu não vou trapacear ninguém para que eu possa me dar bem. Eu não vou enganar ninguém para que eu possa me dar bem. Eu não vou tirar proveito de ninguém para que eu possa falar em proveito, Carlão. Ontem eu sonhei que o Carlão tirou proveito, olha, vê se é certo, irmão. O Carlão chegou para mim e falou assim, ó, eu tenho um Honda Civic. O Carlão falou para mim querendo trocar o meu Honda num carro. Aí eu falei assim, no sonho tudo é possível, né? Aí eu falei assim, tá trocado. Aí ele pegou a chave, e aí eu falei, deixa a chave no carro. Aí ele pegou o meu Honda, foi embora. Aí eu fiquei fazendo algumas coisas dentro de casa. Quando eu saí, tinha um Fusca azul. Quando eu abri a porta assim, aleluia, irmão, misericórdia. O irmão tirou proveito de mim. Aleluia. Aí eu olhei o Fusca azul. Aí eu olhei embaixo, não tinha nada, só tinha um assoalho assim, enferrujado. Aí o banco para sentar furado, rasgado.
Aí eu sentei para dirigir, quando eu peguei a direção do Fusca, que é aquela direção mais fininha, antiga, estava faltando a metade da direção, só tinha. Então, meu amado, eu não sei por que eu sei isso, a moral da história eu nem sei. E aí, coincidência dele estar aqui, sonhei agora de madrugada. Eu não vou precisar, irmão, dar um Fusca sem assoalho, um Fusca sem direção, para poder tirar proveito de ninguém. Sabe por quê, irmão? Que a integridade, a retidão me proteja, porque a minha esperança está em Deus. Eu não vou precisar tirar proveito de ninguém, nem sonho, viu, Galão? Fusca azul, irmão. Então, se eu quiser desfrutar daquilo que Deus tem para a minha vida, e ter uma vida de esperança, eu preciso andar com integridade. Salmo 62 e o verso 10 diz: não confie na extorsão, nem ponha a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentar, não ponha nelas o seu coração. Viva uma vida íntegra, reta, diante de Deus. Honre a Deus nos seus negócios. Você não precisa aumentar as coisas para poder tirar proveito. Aí vem vocês passam aí, final do ano, houve um boato que a gasolina ia aumentar no dia 1º, dia 31 você já passava nos postos, os caras tinham aumentado, já era assim ou não? Isso aí é querer tirar proveito. Sabe, aqueles que são íntegros, retos, que a esperança está em Deus, eles não precisam tirar proveito das outras pessoas, porque Deus multiplica o pouco que Ele tem. Pode ser um azeite que você acredita que não dá para nada. Eu só tenho um pouco de azeite na minha casa, e o profeta diz para ele: traz para Deus, que Ele vai multiplicar. Procura vasilhas, não poucas, bastante, seja reta, íntegra, e Deus vai abençoar a sua vida, os seus negócios. Aleluia. 4, se você quer ter uma vida de esperança, se você quer desfrutar uma vida de esperança, 4, fundamente sua vida na palavra de esperança. Salmo 119, verso de número 81 diz: na tua palavra coloquei a minha esperança. Olha que poderoso. Fundamente a sua vida na palavra de esperança. Aleluia. O Márcio, ele está falando, o meu estudo que eu estava estudando e a palavra do Senhor que eu vim buscar. Tinha um rapaz que era um empresário que estava aqui na igreja. Ele mudou de cidade. E ele falou uma coisa muito interessante. As coisas às vezes não estavam dando certo para ele. E o que ele falava? Ele falava assim, que toda semana ele vinha no domingo. Ele não tinha muito tempo por causa do trabalho dele, mas vinha no domingo ouvir a direção de Deus para a semana, para ele tomar as decisões na semana. E Deus sempre falava para ele. Enquanto ele ouvia Deus, as coisas foram dando certo. E aí o Márcio falou assim, o que ele estava estudando,
e a palavra que ele veio buscar. Aí ele escreveu aqui, ó. Restaurando a esperança. Deus quer ter plano de esperança para a nossa vida. Como você pode restaurar a sua esperança? E aí ele vai falando vai estudando sobre a esperança aqui. Isso aqui é só confirmação de que Deus, Ele fala com a sua igreja. Ele fala com as nossas vidas. Depois eu te devolvo, você vai me dar para mim. Vou ficar aqui para guardar, para, como é que chama? Acrescentar aqui. Então, quarto, fundamente, vocês entenderam, irmão? Ele falou, vou buscar, ele está procurando uma palavra, Deus falou uma palavra para o coração dele, durante a semana, eu quero crer na semana, na vida dele, ele falou, vou fazer essa confirmação com Deus, vou lá no culto. Aí ele vem no culto, o que Deus está esperando, falando para ele, é essa palavra que eu tenho para a sua vida. Continue tendo esperança, continue seguindo os passos da esperança, continue confiando no Deus da esperança. Amém? Que isso sirva de exemplo para você também. Então, quarto, fundamente sua vida na palavra de esperança. E aí o salmista diz, Salmo 119, verso 81, na tua palavra coloquei a minha esperança, porque nós precisamos confiar na palavra de Deus. A esperança não está na palavra que fala o homem. Porque o que fala o homem? Se eu ganhar, dia 1º vocês vão ter picanha. Aí no dia 2, não, eu estava falando isso de uma maneira metafórica. Não vai ter picanha para ninguém. Era só de uma maneira metafórica. Mas Deus não. Quando Deus diz que faz, Ele faz. Quando Deus diz que faz através da sua palavra, Ele faz. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa da sua palavra. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Aleluia. Se Deus falou, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta. Deus não usa de metáfora. Se Ele falou que faz, Ele vai fazer do jeito que Ele disse que ia fazer. Amém? Quinto, nunca, mas nunca, coloque a sua esperança no dinheiro, na sua esperança naquilo que você tem. 1 Timóteo capítulo 6 e o verso 17 diz, não ponha a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Não ponha a sua esperança no bem que você tem. Não ponha a sua esperança no recurso que você tem, mas coloque a sua esperança em Deus que nos provê ricamente. Sabe, eu creio nessa palavra. Durante 3 anos de pandemia, onde as igrejas estavam passando por dificuldades financeiras, para se manter. Você sabe que uma das coisas que a igreja, ela vive pela fé. Nós pagamos temos que ter de entrada todo mês. Com pandemia ou sem pandemia, 45 mil reais para nós pagar nossas contas aqui. Algumas igrejas fecharam porta. Durante esses 3 anos que teve de pandemia, eu nunca fiquei uma noite sem dormir. Perguntaram para mim, pastor, você está preocupado? Eu falei, eu? Não. Mas por quê? Porque a igreja é de Deus. Você está preocupado se eu paguei meu aluguel hoje? Esse mês? Não.
Você não está preocupado. Por que você não está preocupado? Porque não é o seu aluguel. Você vai ficar preocupado se for o seu aluguel. É assim ou não? Então por que eu vou ficar preocupado se vai dar um problema na igreja? De quem é a igreja? É minha? É de Deus. Se a igreja fosse minha, eu ia ficar sem dormir. Mas a igreja sendo de Deus, eu sabendo que eu sou, tipo, um cooperador de Deus aqui, apenas um servo. Quando alguém vai dizer, você não está preocupado com isso? Eu falei assim, eu? Não. Por quê? O dono que tem que estar preocupado. Não sou eu. E durante esses anos inteiros, Deus nunca deixou faltar nada. Pelo contrário, até sobrou para a gente fazer as reformas. Porque a nossa esperança não estava na riqueza, no quanto que ia entrar de dinheiro. A nossa esperança estava no Deus que providencia a riqueza. Timóteo 6:17, 1 Timóteo diz, não ponha a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Aleluia! Provérbios capítulo 13, verso 11 diz, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. Provérbios 17:16 diz, quem serve o dinheiro é um tolo, mas quem serve a Deus é uma pessoa sábia, porque Ele nos providenciará tudo aquilo que nós precisamos. E por último, para que eu e você possamos renovar e desfrutar da nossa viva esperança em Deus, decida hoje renovar a sua esperança. Hoje é dia de você renovar a sua esperança. 2 Timóteo 4, e o verso 16 e 17 diz, por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, no nosso interior estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todas elas. Que hoje a nossa esperança possa ser renovada. E eu gostaria que você ficasse de pé. E se você nessa manhã ouviu essa palavra falou com você, e você diz, hoje é dia para mim renovar a minha esperança. Eu gostaria que você saísse do seu lugar, eu quero orar por você, para que o nosso Deus, o Deus da esperança, possa renovar nossa esperança para mais um ano que começa. Aleluia, aleluia, esperança na nossa família, esperança no nosso casamento, esperança em dias melhores. Saia do seu lugar nessa noite, nessa manhã. Oh Senhor da glória, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aleluia, aquilo que muda a minha vida, aleluia. Nós não andamos por aquilo que nós vemos. Oh, sai do seu lugar, sai do seu lugar. Quero orar por você nessa manhã. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Saia do seu lugar nessa manhã. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Diga pra ele, pode entrar. Pode
Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, e Yeshua, daqui pra frente é. Em 2023, eu não quero mais viver sem ti. Declare nessa manhã. Aumente o nível da declaração e diga: pode entrar. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, e Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Aleluia. Nós temos esperança de um 2023 diferente. Quantos têm esperança de um 2023 diferente? A nossa esperança, ela tem que estar em Cristo. Eu quero orar por você, para que Deus possa aumentar mais ainda a sua fé, porque a fé, ela é a posse antecipada daquilo que nós não temos ainda, mas aquilo que nós cremos através da esperança, através da fé que teremos em nome de Jesus. Eu vou orar. Pai, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos declarar nesta manhã, ó Pai, que a nossa esperança, ela está em Ti, que a nossa esperança, ela está nos Teus planos para a nossa vida, Pai. Queremos trazer à memória somente aquilo que nos traz esperança, Pai. Queremos caminhar sobre a Tua fé, a Tua palavra. Queremos que a Tua palavra seja uma palavra que traz esperança, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, essa pessoa vai mudar a sua vida durante esse ano. Se ela era viciada, Pai, o Senhor vai curá-la. Deus, o Senhor vai mudar o casamento dela. O Senhor vai mudar a saúde. Pessoas vão ser curadas em nome de Jesus. Pessoas que há anos está dependendo de remédios, ó Pai, vão ser curadas em nome de Jesus. Essa é a nossa esperança, Pai. Pessoas, ó Deus, vão ter ministérios de impacto, ó Deus, restaurado. Pessoas vão ter famílias restauradas, Pai. Pessoas vão ter vidas restauradas. A Tua igreja vai ser restaurada, Pai. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, eu Te peço nesta manhã, Pai, que o Senhor venha, entra no nosso coração, Senhor. Entra no nosso coração. Convida Ele nessa manhã. Esse é o teu lar, e Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver. Será que você pode levantar a sua voz e declarar nessa manhã? Pode entrar, pode entrar. Pode entrar, a casa é sua, este é o teu lar, e Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem Ti. Diga pra Ele, vem fazer morada. Diga assim: vem fazer morada, sua casa, pode entrar. Eu sou a sua habitação, eu sou seu lar. Mais uma vez declare pra Ele, vem fazer. Vem fazer morada. Pode vir. Somos a sua casa, Senhor. Pode entrar. Nós somos a sua habitação. Sou a sua habitação. Eu sou seu lar. Então declare nessa manhã e diga assim: pode entrar. Pode entrar. A casa ela é sua.
2023. Não queremos mais viver sem ti. Aleluia, aleluia. Eu quero dizer para você nessa manhã, se você colocar a sua esperança em Deus, o teu ano vai ser extraordinário, viu, Glória? Teu ano vai ser extraordinário. Coloca a tua esperança em Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Sabia? Muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Deus, Ele pensa ao nosso respeito. Jeremias, o próprio Jeremias diz que Deus disse: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de bom e não de mal. O Deus da esperança, Ele pensa ao nosso respeito. E o que Ele pensa, pastor? Ele pensa coisas boas. Ele é capaz de fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então, aguarde, irmão. Aguarde para ser surpreendido por Deus. Aleluia! Amém? Olha para o seu irmão com o dedo de profeta e diz: olha, aguarde para ser surpreendido por Deus. Aleluia! Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia! Oh! Aleluia!